Fala galera, futuros técnicos deste meu Brasil. Vamos para mais uma videoaula do professor André para a galera de eletrônica e eletrotécnica. Então vamos lá. Aula de hoje vamos falar sobre o PTC, Positive Temperature Coefficient. Eita, calma que o professor André traduz para você, não precisa saber inglês não, ó. É o coeficiente de temperatura positiva. Então, o PTC, ele nada mais nada é que resistores especiais. Ah, beleza, professor, mas por quê? Que eles são utilizados como sensores de temperatura, galera. Conhecidos na eletrônica e na eletrotécnica como termistores. Então, se o cara falar, tem um circuito lá que tem um termistor, então ele tem um sensor de temperatura. Só que o primeiro sensor que a gente vai estudar é o PTC. Depois, na próxima aula, vamos estudar detalhadamente o NTC, tá? Então, PTC significa o quê? Coeficiente de temperatura, o quê? Positivo. Vamos para as características técnicas deste componente. Ele é um sensor de temperatura, controlados de modo térmico. Ah, modo térmico, lembra lá o que é a garrafa térmica, né? Ela não mantém o que é a temperatura, né? Então, se ele é um sensor de temperatura, então o controle dele é totalmente o que? De modo térmico. Também é conhecido como uma termorresistência. Termo vem do que? De térmico e resistência de resistor. Não linear, lembra? Todos os sensores que a gente está estudando aqui, que nem o LDR e o PTC, eles são não lineares, porque a resistência varia de acordo com algum fator externo. Nesse caso aqui é a temperatura. Tem dois terminais, viu, pessoal? Não é perninha, viu? Não tem pé para sair andando. Não apresenta polaridade, porque ele é um resistor especial. Pela via de regra, né? Classe resistor, sendo especial ou não, linear ou não linear, né? Eles não têm o que? Polaridade, beleza? Simbologia. Simbologia é importante para interpretação de esquemas elétricos. A simbologia, né, os símbolos são a linguagem universal da área técnica. Então, se você enxergar o que? Esse símbolo aqui, ó, a base é o que? É um resistor, tem um corte aqui, então esse aqui é o PTC. Ou essa simbologia aqui, ó, a mesma simbologia, só colocar um círculo, né? Sinal de positivo, né, para representar que é o PTC, né? Temperatura, esse termo de temperatura é em graus, tá? Então, essa simbologia é do PTC e essa simbologia também. Só que lembrando que se você utilizar essa simbologia, você tem que escrever aqui, se é PTC, porque a do NTC é idêntica a essa aqui. A única diferença é que está escrito aqui NTC. Já adiantando, né, dando spoiler, né, aqui a simbologia também do NTC é idêntica. Só muda aqui, que em vez de ter o sinalzinho de mais, lá no NTC vai ter um sinalzinho de menos. Continuando, né? Então vamos lá. A estrutura físico-química, né? Ele é um material que é semicondutor, basicamente de titanato de bário, viu, pessoal? Vocês não precisam decorar esses elementos químicos, só coloco aqui para efeito de aprendizado. Lembrando que todo este material está disponível para vocês lá na plataforma EAD, tá? Então, lembrando, né, que esse material é feito pelo professor André, né, e só com exceção das figuras, né, que eu sempre cito a fonte, né, mas se tivessem nas aulas presenciais, vocês provavelmente estariam desenhando isso aqui igual o meu desenho da lousa, né? Então, vamos lá. Então, o PTC é um sensor de temperatura, então ele pode ser vendido em dois encapsulamentos. Em disco, né, ó. Muitas vezes ele é confundido, né, com varistor, né, mas aqui está escrito aqui no encapsulamento, ó, PTC. Ou modelo disco ou modelo cápsula, tá? Então esse cápsula aqui, ó, nessa ponta fica o que é a unidade sensor. E aqui essa fiação aqui seria o que os contatos, né? Então esse modelo aqui, ó, ele é vendido, né, nesse formato de cápsula. E aqui a cor também vai variar de fabricante para fabricante. Não, essas cores aqui não são um padrão, viu? Tanto aqui no disco quanto na cápsula, tá? Bom, dúvidas, pessoal? Nenhuma, né? Só na hora da prova, né? Para não perder o costume. Então vamos lá, galera, futuros técnicos, né? Vamos lá. A curva característica análise gráfica, né? Então você tem aqui um gráfico, né? E nessa coluna aqui, ó, nesse eixo, você tem o que? Os valores dos resistores, né? E aqui embaixo, ó, tem os valores de temperatura. E aqui você tem a
referência. Mas na próxima aula eu vou ensinar você totalmente a parte de cálculo, as partes que vocês mais gostam, né? Só que não, né? Então, o professor André na próxima aula vai ensinar vocês pornográfico. Eita, pessoal, não, você está pensando besteira? O professor André vai ensinar vocês a colocar as informações no gráfico, viu, pessoal? Vamos agora para a parte de funcionamento. Como é que funciona o que é o PTC? É um componente eletrônico cujo princípio de funcionamento baseia-se em um ponto de transição. Então ele tem o que? O ponto de transição, que é o ponto de transferência a partir do que? De uma determinada temperatura, classe, exibindo o que é uma variação ômica. Então, como eu falei para vocês, esse resistor é não linear porque ele tem uma variação ômica muito grande, né? Que nem eu falei para vocês, diferente lá do resistor linear, que é aquele de código de cores, que ele, professor, mas ele também não tem variação? Tem, mas a variação dele a gente fala que é uma tolerância. Então a tolerância é a faixa, o que? O erro é menor. Agora aqui quando você tem uma gama, um range muito maior, né? Então ele é não linear, tá? Então vamos lá, como é que funciona lá o sensorzinho PTC, coeficiente de temperatura positivo? Então vamos lá, a resistência o que? Aumenta quando a temperatura o que? Aumenta. Então a gente fala aqui que é diretamente o que, ó? Proporcional, tá? Por que, professor? Vem da matemática, né? Então se eu der o exemplo aqui, eu trabalho tantas horas por dia. Se eu trabalho mais, eu também o que? Vou produzir mais, né? Eita, nós depende, né? Então vamos lá. Então isso aqui é diretamente o que? Proporcional, tá? Então é só você lembrar, como é que eu vou lembrar que é PTC, né? PTC é o que? Positivo. Então, ó, sinal de joinha, né? Então, ó, PTC positivo, então a resistência o que, ó? Aumenta. Fica a dica aí, hein, pessoal? Onde é aplicado o PTC? Circuitos de sensores de temperatura, aquecimento de pranchas cerâmicas, né? Essa aqui é mais a mulherada, né, que gosta, né, chapinha, né? E proteção contra sobreaquecimento, limitando a corrente quando a temperatura é ultrapassada. Isso aqui é o mais importante, porque circuitos de proteção contra sobreaquecimento. Por quê? O que acontece lá? Você tem um eletroeletrônico. Está esquentando muito. Então o que acontece? Conforme o que vai subindo a temperatura, o que ele vai fazer? Vai aumentar a resistência. Se ele aumenta a resistência, o que acontece com a corrente elétrica? Ela o quê? Diminui. Por que diminui? Lembra lá a eletrônica aplicada a 1, né? As barreiras, né? Quanto mais barreira, mais resistência, ele deixa o quê? Menos corrente, ele deixa o quê? Trafegar. Corrente elétrica, né? Que é o fluxo ou movimento ordenado dos elétrons, beleza? Tá vendo essa definição? Vocês estão levando até o terceiro módulo, hein? Vocês aprenderam lá comigo no módulo 1, viram lá no módulo 2 e agora estão vendo no terceiro, viu, pessoal? Tem coisas aí, ó, que você não pode esquecer. Bom, agora chega aqui a parte das contas, né? Então a fórmula é uma só, tá? Então vamos lá. R de PTC é igual a V sobre I menos RD. Tá vendo que essa aqui é uma lei de Ohm? Por quê? Se você pegar as grandezas, né, desculpa, Sala, R é igual ao que a resistência. V igual a tensão dividido por I, que é corrente. Então, ó, se você quer o resistor, sobrou o quê? Tensão dividido pela corrente. Só que aqui, por que eu tenho esse menos RD aqui, ó? Porque esse RD é a resistência interna do que do relé. Então, quando você tem o quê? Quer achar um valor de resistência, não pode esquecer que o relé, ele rouba, ele tem o que? Uma resistência interna, né? Então, tem que descontar essa resistência, tá? Então, coloquei aqui um exemplo aqui, ó, que até brinquei aqui lá no material. Se você não gosta de spoiler, não avance para a próxima página, caso queira tentar fazer os cálculos. Acho que é um pouquinho difícil você fazer os cálculos, né? Mas você pode tentar, porque depois o gráfico mesmo a gente só vai precisar dele no final. Então aqui nesse caso aqui, ó, coloquei aqui um circuito eletrônico, né, com tensão de 24 volts. Aqui você tem um sensor PTC, sensor de temperatura, que ele aciona o quê? Aqui um relézinho aqui, tá? Então ele dá as informações, ó, determinar a faixa de temperatura, então ele quer saber o quê? Ó, temperatura. Professor, por quê? Porque ele é um PTC, é um sensor de temperatura, horas. Para que no circuito abaixo, o relé com resistência interna, RD igual a 300 ohms, então você já tem aqui o RD 300 ohms, né? Ligue com segurança com uma corrente
de 20 mA e desligue com precisão com uma corrente de 0,01 A. Então, a primeira dica que eu passo para vocês, lembra lá desde o módulo 1, do 2, agora no terceiro, aqui está em mili. Ou você deixa tudo em miliampere ou converte tudo para ampere. A dica é o quê? Converter o quê? 20 miliamperes para ampere. Só lá dividir por 1000. Então, nesse caso aqui, ó, professor, mas só tem uma fórmula aqui, como é que eu vou fazer? Então, a saída aqui para esse exercício é você fazer duas contas. Então, só que é lógico, pessoal, fiquem tranquilos que eu vou explicar na próxima aula a parte dos cálculos, porque aí vocês envolvem análise gráfica e tudo. Mas quem quiser tentar fazer, não tem problemas, viu? Então, vamos lá. Então, aqui a dica é, você vai ter que fazer o quê? Duas contas. Então, você tem o quê? Duas incógnitas, né? Primeiro você tem que saber o que? O valor da resistência para esse circuitinho aqui bacana. Ele liga com segurança quando tiver essa corrente e vai desligar o que? Com precisão quando atingir essa corrente aqui, tá? Então aqui tem que fazer duas contas. Então você vai ter que fazer o quê? Uma conta para o circuito o quê? Ligado. Então você vai fazer o quê? Aqui na corrente você vai usar esse valor. E a segunda conta, com ele desligado, é os mesmos valores, com exceção do I, que em vez de utilizar I, né, esse aqui você não vai usar mais, porque isso aqui é ligado, né, você faz a conta para o desligado. Beleza, turma? Então tá bom, pessoal. Então vou encerrando essa parte teórica, né, e quando tudo passar nessa pandemia aí, né, então vamos ver se a gente cai lá para as aulas presenciais lá, que a gente tem que fazer a parte prática, né? Que nem vocês me conhecem, né? Costumo dividir sempre em teoria e prática, né? E com exceção de projetos que é totalmente prático, né, classe? Então, vamos ficar craques aí nessa parte teórica, né? Para depois aplicar aqui nos cálculos de circuito. Beleza? Então tá bom, pessoal. Fiquem bem e até a nossa próxima aula. Beleza? Fui, galera!